Bom, pessoal, a gente está chegando agora no final do curso e a gente tem dois grandes tópicos para cobrir. O primeiro deles é intervalos de confiança. E aí, bom, intervalos de confiança existem para uma infinidade de coisas, né? E a gente vai ver alguns poucos casos que são os mais importantes, que são os intervalos para média e para proporção, tá? Mais adiante, e depois, quando a gente terminar essa parte, a gente já vai falar sobre testes de hipótese, tá? E dentro do conceito de teste de hipótese, a gente vai ver mais conteúdos, né, de intervalos de confiança lá dentro, tá? Porque aí é quando a gente vai começar a ter alguns intervalos específicos, né? Por exemplo, quando for falar de diferença de médias ou diferença de proporções, né? Então a gente vai falar também sobre intervalo de confiança naqueles contextos, mas é melhor falar sobre isso quando chegar a parte de teste de hipótese. Então são os dois grandes tópicos que a gente vai ver até o fim do curso, tá? Eu planejo terminar essa parte de intervalo de confiança, porque ela não é muito longa na aula de hoje, tá? E até porque a gente tem aí mais ou menos um mês até o final, então eu gostaria de dedicar mais tempo a teste de hipótese, né? E como o intervalo de confiança é relativamente simples, a ideia seria a gente finalizar hoje e, eventualmente, pessoal, o que eu não consegui falar na aula de hoje, que não é muita, não são muita, não é muito conteúdo, apesar do que pode parecer, eu gravo e disponibilizo para vocês depois, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar o conteúdo da aula de hoje propriamente dito, né? Sobre intervalos de confiança. Então, vamos a um exemplo que eu acho que a gente já vinha tratando. Peraí, que alguém entrou? Então, vamos revisitar um exemplo que eu acho que a gente já tratou em algum momento aqui no curso, que é o exemplo das pinças dos escorpiões. Então, a gente vai considerar x uma população, né, que representa, essa variável x representa o comprimento em milímetros da pinça de um escorpião, tem que mudar isso no texto, de um escorpião adulto da espécie Scorpion malus, tá? Então, a minha população são os escorpiões adultos dessa espécie, tá? E aqui o comprimento, pessoal, a gente tem várias formas, né, de definir o comprimento da pinça. Pode ser a medida 1, a medida 2, a medida 4, a medida 3, tá? Eu peguei isso aqui inspirado no exemplo de um artigo, né, que tratava sobre esse assunto. Então, a gente vai imaginar um desses comprimentos, tá? Eu acredito que seja o comprimento 1, mas agora eu não me lembro, de fato. Mas a gente vai olhar para isso, né? Para essa população, e a gente supõe que a população seja normal, com uma certa média mi desconhecida e uma certa variância sigma 2 também desconhecida, tá? Nota que agora eu não estou mais dizendo a média é tanto, a variância é tanto. Não. O que eu quero é estimar essas duas quantidades, né, através de quantidades amostrais. Então, eu vou reconhecer que eu não conheço esses parâmetros populacionais, tá? Então, é uma situação realista, em que eu não vou supor que o mi é igual a 2, a variância é igual a 3, sei lá. Né? Eu vou, na verdade, querer estimar essas quantidades, reconhecendo que as duas são desconhecidas, tá? Então, vamos lá, vamos ao exemplo das pinças. Então, suponha que eu vou lá na minha amostra, né, eu vou a campo e coleto os meus dados. Então, aqui, suponha que eu tenha 10 escorpiões, tá? Então, aqui eu tenho o meu N, que é o tamanho de amostra, igual a 10. Esse é o valor de x1, esse é o valor de x2, assim sucessivamente, até o valor de xn, né, que é o x10. Então, cada valor desse corresponde a um escorpião, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Bom, a gente já viu, né, que a média da amostra, que é o x barra, representado pela soma do x dividido por n, né, é a média amostral, ela pode ser usada como um bom estimador para mim. A gente viu isso na última aula passada. Na aula passada. E esse é o caminho, tá, pessoal? A gente vai definir estimadores para cada uma das quantidades que a gente quer estimar.
O desvio padrão da amostra, né, por sua vez, ele é definido dessa forma. Lembra lá da definição da variância amostral? A variância amostral era S2, ela não tinha essa raiz aqui, ela era o somatório das distâncias ao quadrado entre xi e a sua média, né? Então, ela era a média, entre aspas, porque aqui eu estou dividindo por n menos 1 e não n, tá? E aí, eu tomo a média, né, entre aspas, das distâncias ao quadrado de cada xi para sua média. Então, quando eu calcular o x barra, aqui a minha conta deu 48,2. Então, meu x barra está igual a 48,2, tipo, igual a essa observação aqui. Aqui que eu vou fazer para calcular a variância? Eu tenho que calcular a distância entre cada ponto, né? E essa média, 48,2, elevar ao quadrado e tirar a média, né? Aí eu calculo a variância. O desvio padrão fica sendo essa raiz. Então, o S, que é o desvio padrão amostral, estima o desvio padrão populacional. Então, qual que é o caminho? O caminho é a gente calcular essas quantidades na amostra, né? Então, a gente pode fazer a nossa conta aqui, ó, x barra é igual a 48,2, e o S, que é o desvio amostral, vai dar 1,708, tá? Tudo bem, pessoal? Se a gente quiser calcular isso no R direto, como é que a gente faria, né? Vamos relembrar. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, deixa eu tirar essa parte, criar um código novo para mostrar para vocês, tá? Aí tem um comando que é bem legal do R, eu vou abrir aqui com outro editor de PDF, onde eu posso copiar valores, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Acho que eu posso deixar assim. Ó, se eu pegar no editor de PDF, eu consigo selecionar, dar Ctrl C e vir aqui e colar. Tá vendo? Bom, isso tem um pequeno problema, né? Agora eu tenho os valores aqui no R, mas eu não vou conseguir fazer muito com os valores do jeito que estão, né? Até porque, olha só, tá com 2 pontos, tá mó esquisito isso. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês um comando chamado comando scan. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer x igual, porque eu quero armazenar esses dados dentro da variável x. Vou botar x igual a scan, abre e fecha o parêntese. E aí vou botar para rodar esse comando, tá? Assim mesmo, ele é uma função que não recebe nada, tá? Então não tem nada aqui dentro. Quando eu der Enter, olha o que ele fez. Ele deu 1 e está com esse cursorzinho aqui embaixo. Então, o que ele está esperando? Ele está esperando que eu copie os dados para cá, para que ele registre na memória. Então, eu vou fazer isso, eu vou dar Ctrl V. E tem o mesmo problema. Vou fazer assim, ó. Aí eu tenho que trocar esses caras por ponto. Acho que isso aconteceu porque... Bom, sei lá por que aconteceu isso. Mas era para ele ter entendido que era ponto, né? Mas tudo bem, eu venho aqui e mudo, dou um Enter, aí ele vai falar assim, estou esperando aí o 11º dado. Como não tem 11º dado, eu dou Enter de novo, e ele me fala, ó, li 10 itens, beleza? Então, se eu digitar aqui X, olha o que acontece. O X ficou recebendo, né, os valores 48.2, 49.3, 50.1, tá? Assim sucessivamente. Então, o meu X, ele ficou recebendo todos os dados, né? Ele recebeu aí todos os dados que compunham a amostra. Aí, vou fazer o seguinte, né? Eu vou só comentar esse comando para não correr o risco de eu rodar ele de novo. Porque se eu rodar ele de novo, eu vou ter que dar os dados para o computador outra vez. Eu não quero escrever isso outra vez, tá bom? Então, esse comando x igual a scan funciona assim. Ele é um comando que é mais rapidinho para você copiar e colar coisas, né, sem precisar criar um txt e abrir um read.table, igual a gente viu nas aulas passadas, né? Mas, enfim, né, ele funciona, mas tem algumas limitações, né, como a gente viu aqui. Às vezes, quando você copia, tem que trocar 2 pontos por ponto, às vezes tem que trocar vírgula por ponto, mas ainda assim é melhor do que entrar com cada um dos dados na mão separadamente. Então, ô, professor, Oi. nesse scan, tem limite de coisas que pode ter dentro? É 10, né? Ou não?
Boa pergunta. Eu não sei. Até hoje, eu nunca estourei limite de variáveis para leitura com scan, não. Mas é uma boa pergunta. Assim, o scan, ele é um quebra-galho, tá, pessoal? A gente não usa o scan para ler uma base de dados muito grande, direto, né? Porque dificilmente, quando você roda o scan, ele vai ler tudo como se fosse um vetor só, e dificilmente na nossa vida a gente vai ter uma base de dados que é só uma observação, né, por vez. A gente vai ter como era, sei lá, naquele conjunto de dados que a gente viu das mães, que a gente tinha várias variáveis sendo medidas ao mesmo tempo. Quando você usa isso com o scan, ele vai ler tudo como se fosse um vetorzão, entendeu? E aí vai ficar ruim para a leitura. Ele é mais como um quebra-galho, entende? Para você copiar e colar conteúdo que você tem em PDF ou em TXT, Excel, de forma mais rápida. Mas se você tiver muitas colunas, por exemplo, na sua base de dados, e cada coluna se referir a uma variável específica, vai ser meio ruim de usar o scan. Mas até hoje eu não sei, assim, eu nunca vi um limite para a quantidade de dados, não. Tá? Mais uma pergunta, pessoal, sobre esse comando? Deu para entender como ele funciona? Bom, aí, uma vez criada a variável x, o que eu vou precisar fazer? Agora eu tenho que calcular essas quantidades, né? Eu quero estimar quem é o mi, que eu estou dizendo o seguinte. Estou dizendo que x tem distribuição normal, média mi, variância sigma 2, eu tenho que estimar essas duas quantidades, né? Então, eu vou estimar o mi por x barrinha e eu vou estimar o sigma 2 por S2, tá? Aí, como é que eu faço isso? Bom, aqui no R é bem fácil, porque é só eu pedir essas quantidades, né? Que o R ele já faz automático essas quantidades amostrais. Então, se eu pedir o min de x, pronto, 48,2. Se eu pedir var de x, eu tenho 2,9178. Então, ó, eu calculei o S2 como sendo 2,918, tá? Arredondando, eu vou ter que arredondar para cima. E o x barra foi 48,2, tá? Se eu quisesse o desvio padrão, eu ainda poderia fazer SD, que é Standard Deviation, e aplicar no x, viu? 1,708, tá? Então, no R é bem simples. Tudo que você tem que fazer é copiar fazer a leitura dos seus dados, né, dentro do programa, dentro do R, tá? E aí, a partir disso, você calcula suas quantidades por comando simples, min, var, sd, por exemplo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Tá dando para entender qual é a lógica? Acho que sim, professor. Para ele chegar nesses valores, ele usou o conjunto todo, né? Para usar, ele usou o conjunto todo. Sim, sim. Você diz todos esses dados, né? Isso. Sim, exatamente, exatamente. Beleza. Tá? Bom, então vamos a algumas questões, né? A primeira delas, é razoável supor normalidade? Essa é uma questão bem central, né? É uma questão muito importante. Porque a gente está falando o seguinte, a gente está dizendo, ó, x tem distribuição normal, média mi, variância sigma 2. Então, a gente está fazendo uma suposição de que o comportamento dos dados é normal, né? Outras perguntas são, qual é o valor de mi agora? Eu quero saber o valor de mi. Não quero saber o valor de x barra. O valor de x barra eu já calculei. E o valor de sigma? Bom, o valor de S eu também já calculei, né? Então, eu tenho que reconhecer. Primeiro, tenho que saber se faz sentido eu supor que x tem distribuição normal. Eu tenho que reconhecer que x barra e mi não são a mesma coisa, tá? Então eu não devo simplesmente dizer, olha, o x barra que eu calculei deu 48,2. Então, pum, mi igual a 48,2. Não. Eu tenho que reconhecer que o mi é uma quantidade populacional e que eu acesso informação sobre mi através de x barra. Mas eu não posso simplesmente dizer que mi é igual a x barra, né? Não é. Então, o que acontece? Eu vou olhar para x barra e, com base no x barra que eu calculei, esse x barra ele vai me dar
informações sobre mi. Por exemplo, se o x barra foi 48,2, você acredita que mi é igual a 48, pode ser igual a 48? Talvez sim, talvez possa ser igual a 48. Talvez, pode ser que o mi seja igual a 48,4? Pode ser. E 75? Aí você olha, pô, 75 eu acho que não, porque está muito longe, né, do x barra. Então, nesse sentido, pessoal, o x barra e qualquer estimador, ele vai me definir, e a gente não viu como ainda, né, é o que a gente vai estudar agora, ele vai definir qual é o intervalo de valores ao redor do parâmetro, né, qual é o intervalo de valores ao redor do estimador, desculpa, que é razoável de você assumir para o parâmetro, né? Então, a gente vai ver estatisticamente como a gente define quais MIs são plausíveis, né, com a observação daquele particular valor de x barra e quais MIs são muito improváveis, né, muito inverossímeis, né, dada a amostra que a gente coletou. Mesma coisa quando eu estou falando do desvio padrão populacional e do desvio padrão amostral. Vou usar o desvio amostral para definir quais intervalos de valores de sigma, né, que são razoáveis e quais que não são, à luz dos dados que eu observei. Tá? Então, a gente tem essas três questões aí para refletir sobre. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui sobre normal. Tá? Então, vamos olhar rapidamente para a primeira delas, tá? Para normal. Vamos olhar para a suposição de normalidade. Tá? Então, vamos lá. Como eu posso verificar se os meus dados são normais? Vocês lembram mais ou menos como é que é a curva da normal? A curva da normal é assim, né? Tem esse formato meio simétrico e tal. Então, olha, a ideia é a seguinte, né? Eu vou pegar aqui no R, eu vou aproveitar que eu já estou no R mesmo, né? E vou fazer um gráfico aqui para fazer uma verificação inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o histograma de X, tá? Vou pegar os dados e fazer um histograma a partir deles. Será que isso aqui está com cara de normal? Não, né? Tá bem bizarro. Será que foi por causa da quantidade de classes? Talvez, vamos ver. Se eu consigo aumentar a quantidade de classes. Parece que tem pouca, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, mas se bem que são 10 valores só, né? Eu não sei, vamos ver, vamos botar 5. 5 é o que ele já está usando. Vou fazer assim, né? Não parece ser razoável, tá vendo, pessoal? Porque o histograma está bem distante, né? Está bem distante do que a gente esperaria por uma curva de normal. Então, esse é um primeiro ponto que a gente deve se fazer. Né? Se é razoável ou não supor normalidade dos dados. Tá? Então, com essa verificação, a gente vê que não. Né? Para esses dados, não é razoável supor normalidade. Tá? Então, eu sempre preciso fazer isso. Eu posso fazer uma conjectura de dizer assim, os meus dados têm distribuição normal, né? E aí eu vou verificar se a suposição de normalidade ela é razoável ou não é razoável, tá? Existe uma outra forma de calcular, de fazer, que é a seguinte, né? Deixa eu voltar para o histograma como ele estava antes. Era esse aqui, né? Existe uma outra forma. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui vou tirar esse breaks. Esse breaks ele controla a quantidade de barrinhas, tá? Quanto maior, mais barrinhas. Eu vou dizer para ele o seguinte, eu quero que não seja frequência no eixo Y. Então, eu boto frec igual false. Tá vendo que mudou para densidade? Agora o histograma ficou um histograma de frequências relativas. Nota só o que acontece com o eixo Y. Aqui está em valores absolutos, 2 observações entre 46 e 47, uma observação abaixo de 46, tá bom? Tá. Então, beleza. Uma vez feito isso, eu também posso plotar a curva da normal por cima desse histograma. Vai ficar bem horrível, como vocês vão ver. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui curve denorme. Esse comando faz o quê? Esse curve, ele pega um gráfico e coloca uma curva em cima. Aí eu vou falar para ele, qual curva é para botar? Agora, quando eu entro com denorme, eu estou dizendo, entra com a curva que é da densidade da normal, avaliada em x,
né, com média igual a 48,2, que foi, né, a média que eu achei para o x. Eu vou até colocar aqui direto, ó, min de x, tá? E a variância, lembrando, né, que no R é desvio padrão, então a normal é parametrizada por média e desvio. Então, no lugar do SD, eu vou colocar o SD de x. Aqui eu acho que eu tenho mais um comando que chama add igual a true, que é para ele adicionar a curva no gráfico que já está feito, tá? Olha só como vai ficar. Tá vendo? Ficou bem ruim, né? Porque, enfim, ele está mais com cara de uniforme. Então, não se encaixa com o padrão de normalidade. Ainda tem mais uma coisa que eu poderia fazer, que se chama um gráfico, que chama qqplot. O que significa qqplot? Significa quantile plot. Ele vai plotar os quantis teóricos, né, da distribuição normal que eu vou usar para aproximar, versus os quantis amostrais, né? E aí, se os quantis teóricos da normal que eu estou aproximando batem com os quantis teóricos, então eu devo ter as duas distribuições parecidas, né? A teórica e a distribuição amostral. Então, ó, vamos ver como é que fica esse gráfico. Será que é enorme? Beleza, é isso, que é enorme. Né? São os quantis da normal. Então, o que acontece? Aqui estão os meus quantis amostrais e aqui estão os quantis teóricos, tá? Deixa eu ver como é que eu faço para adicionar, para adicionar a curva. Plot it true. Ok. Que line? Ok. Beleza. E aí, o próximo passo, usando o que é plot, é o seguinte. Que norm. Que line? Ok? Ele vai colocar a linha que melhor se ajusta a esses quantis. Tá vendo? Então, ó, ficou desse jeito. O que é plot? O que ele está me dizendo? Ele me diz o seguinte, né? Que se eu tiver uma distribuição aproximadamente normal, né, eu vou ter os quantis próximos dos quantis teóricos, né? Tá claro para vocês, pessoal, o que é quantil teórico, o que é quantil amostral? Eu estou falando isso, mas eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que é uma coisa e o que é outra. Professor, para mim não ficou tão claro, não. Tá. Vou fazer um desenho aqui para mostrar. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu calculei x barra igual a 48,2 e também calculei, deixa eu voltar aqui. E também calculei S igual a 1,708. Foram essas duas quantidades. Aí eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui a normal baseada nessas duas estimativas, né? Porque se eu fosse usar uma distribuição normal para calcular o valor de x, né, para calcular, para supor, né, como distribuição de x, aqui eu vou botar o x, né? Qual normal eu usaria? Bom, eu usaria a normal cuja média coincide com a média amostral e cuja variância coincide com a variância amostral. Então, tem que lembrar, né, que como é a variância, é o desvio ao quadrado. Então, eu usaria essa normal aqui. Então, ó, aqui está a média, e aqui está, vamos fingir, né, que essa é a curva dessa normal aqui. Então, ela está centrada no ponto 48,2, e ela tem essa variância, né, 1,7 ao quadrado, aproximadamente. Né? Então, pessoal, quando eu digo que essa é a curva da normal, o que eu estou dizendo
implicitamente, eu estou dizendo para ele, eu estou dizendo, né, enfim, eu estou afirmando, né, eu estou informando quais são todos os quantis relacionados a essa curva teórica. Então, por exemplo, se aqui tem probabilidade igual a 10%, então esse é o meu Q 0,1. Então, se aqui é o Q 0,25, digamos, então aqui deixa 25% à esquerda. Porque como essa curva daqui está definida, né, como quando eu faço o traço dessa curva, eu tenho os quantis teóricos, certo? Se eu olhar para cá, ó, os quantis teóricos estão dados aqui. Né? Basta eu calcular qual é a área à esquerda de cada valor. Então, eu tenho essa curva indiretamente, ela está me informando uma infinidade de quantis aqui, né? De quantis teóricos. E é desse ponto que vem os quantis teóricos. Né? Esses aqui são os quantis teóricos. São os quantis teóricos. Então, o que acontece? Ó? Quando eu venho aqui para o R, eu posso calcular quem são os quantis teóricos. Tá? Por exemplo, né, se eu estiver aproximando por essa normal, deixa eu dar um zoom out aqui para poder mostrar para vocês. Se eu estiver aproximando por essa normal aqui, eu consigo tirar esses quantis teóricos. Vou anotar para vocês. Lembra como é que calcula quantio? Q enorme, Q de quantio, né? Q enorme. Aí eu tenho que dizer qual é a probabilidade à esquerda. Eu vou calcular primeiro o Q01, ou seja, 0,1. Qual é a média da normal que eu quero usar? Eu quero usar 48,2. E qual é o desvio? 1,708. Ó, meu quantio teórico Q1 foi igual a 46,01. O meu quantio 0,25, desculpa, que era 0,1. O meu quantio 0,25 é igual a quanto? Bom, aí para achar esse quantio, basta vir aqui e colocar 0,25. Então, deu 47,047, tá? Tudo bem, pessoal, o que eu estou fazendo agora? Deu para entender o que é o quantio teórico? Sim, o teórico, sim. Pode falar, pode falar. Não, tudo bem, por enquanto, sim. Então, beleza. Quando eu digo que a minha distribuição, a minha população tem essa distribuição aqui, eu estou implicitamente informando, né? Eu estou informando como obter todos os quantis teóricos que eu quiser. Existe uma infinidade deles, né? Claro, para cada probabilidade vai existir um quantio teórico, né? Por exemplo, o 0,25 tem um, o 0,1 tem outro. Se eu quiser obter um monte deles, eu posso fazer assim, eu posso fazer tudo direto, aqui no Qnorm, por exemplo. Eu vou criar uma sequência agora. Que vai de 0,1 até 0,9 e ela vai de 0,05 em 0,05. Então, deixa eu só mostrar quem é essa sequência para vocês verem. Então, ó, aqui eu tenho uma sequência 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Todas essas são probabilidades aqui que eu vou obter do quantio teórico, tá? Então, olha só. O primeiro valor que está aqui é o valor do quantio associado à probabilidade de 10%, que é 46,01, como eu fiz aqui. O valor 1, 2, 3, 4, que está relacionado a 0,25, são os meus 47,047. Então, vamos olhar. 1, 2, 3, 4, 47,047. Tá vendo? Então, pessoal, e eu consigo refinar o quanto eu quiser. Se eu colocar aqui o passo para ser igual a 0,01, digamos, eu vou ter ainda mais quantis, tá? Então, dessa forma, eu obtenho quantos quantis teóricos eu quiser, né? Então, pessoal, por outro lado, eu também tenho os meus quantis amostrais. Eu também tenho meus quantis amostrais. Lembra, como é que eu faço para calcular os quantis amostrais? Como é que a gente fazia? Bom, aí a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que ordenar os dados, né?
Então, tinha que colocar assim. São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fingir que os dados estão distribuídos dessa forma, tá? Aí aqui passa reta, aqui está toda torta. E aqui estão os valores de x. Aí o que eu faço? Eu ordeno todo mundo, né? Lembra? x1, x2, x3 e assim sucessivamente, até chegar, no meu caso, como eu tenho 10 observações, ao x10, tá? E aí, como é que eu faço para obter os quantios? Lembra, eu tenho que fazer com que a divisão aconteça, né? Com que eu divida na quantidade certinha de pontos. Por exemplo, né? Quem é o quantio TO, o quantio amostral? 0,5. Quem é o quantio amostral? 0,5. É o quantio que deixa metade à esquerda e metade à direita. Aí eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu quantio vai estar aqui, no meio desses dois. Então, esse é o que? 0,5. Notou que é bem diferente? O quantio que a gente obtém aqui em cima é o quantio teórico que a gente puxa lá do que é norme, né? Que a gente tem no R. E o quantio amostral a gente faz com essa divisão, né? Colocando quantos pontos estão à esquerda, quantos estão à direita e correspondendo com a proporção adequada. Aí aqui eu poderia botar outros quantis, tá? Eu poderia botar o quantio 0,25, 0,75, qualquer um que eu queira, tá? Que aí é só fazer a divisão certinha, né? Por exemplo, se eu quisesse o quê? 0,25. Como é que eu faria? Eu viria aqui, bom, 0,25 tem que estar à esquerda, como eu tenho 10 observações, 1/4 de 10 observações dá 2 observações e meia, né? Então, eu vou ter que ter aqui, ó, 2, 3, vai ser esse ponto aqui. Né? O próximo é esse, depois é esse, então aqui é o que? 0,25 e aqui é o que? 0,75. Tá? E aí, qual que é o objetivo? O objetivo é comparar se esses quantis aqui estão próximos uns dos outros. Esse é o quantio amostral e esse é o quantio teórico. Se a curva tiver, se os dois quantis estiverem bem, se todos os quantis estiverem bem próximos, né, então eu tenho razões para acreditar que as duas distribuições são próximas. O histograma e a curva de densidade. Né? Aqui eu teria o histograma, digamos, né? E lá em cima eu tenho a curva de densidade. Aí a questão é saber se eles estão próximos ou não. Tudo bem agora, pessoal? A parte dos quantis amostrais com os quantis teóricos? Sim, melhorou bastante. Ô, professor, por que o senhor sabia que o 0,25 ia ficar ali, naquela posição exata? Tá, porque eu tenho 0,25 é igual a 1/4, certo? Certo. Então, eu tenho que deixar 1/4 das observações à esquerda dele. Como eu tenho n igual a 10 observações, 1/4 de 10 é igual a 2,5, não é isso? Sim. Então, eu tenho que deixar 2 observações e meia à esquerda. Então, eu vou botar depois dessas duas, não posso chegar nessa daqui. E como esse meio, aqui ele está me dizendo o seguinte, divide a outra observação no meio. Intuitivamente, tá? Aí eu coloquei exatamente igual ao x3, tá? Aí cada software vai fazer de uma forma diferente. O R, eu acho que ele faz uma interpolação, então vai dar, talvez dê ligeiramente diferente de x3, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Mas o raciocínio é basicamente isso. Outra forma de ver é você saber que os 3 quartis, né? Esse é o primeiro quartil, porque deixa 1/4 à esquerda. Esse é o segundo, porque deixa 2/4 à esquerda. E esse é o terceiro, que deixa 3 à esquerda. Então, eu tenho que saber, os 3 quartis dividem, são 3 observações, são 3 valores, que dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, eu faço a checagem, né? Então, aqui, nesse intervalo, eu tenho duas observações, nesse eu tenho duas, nesse eu tenho duas, e nesse eu tenho duas também. É outra forma de pensar. Então, os quartis eles têm que estar exatamente nesses dois pontos, que é para eles não atrapalharem, né? Porque se eu botar o quartil para cá, digamos, aí o que vai acontecer? Aqui vai ter 3, então não vai dividir mais certinho, né?
Eu faço meio assim, entendeu? Quando eu faço no olho, eu vejo como é que vai ficar a divisão certinha para que tenha a mesma quantidade de pontos em cada intervalo, tá? Fez sentido? Fez. Obrigada, professor. De nada. E no R eu também posso fazer esses quantis amostrais. Os quantis amostrais eu pego pela função quantile. Então, se eu botar quantile x, né, x é o meu objeto que tem todas as observações, né, que são os comprimentos das pinças, e botar lá 0,5, ele vai fazer o quantil 0,5 a partir de x. Ó, o valor que ele achou, 48,3, que é bem perto, tá vendo? Tá bem perto do quantil teórico, que é 48,2, né? E se eu quiser mais, se eu quiser os 3 quartis, eu vou fazer 0,25, 0,5, 0,75. Não é isso? Tá vendo? Aí eu obtive aí os meus 3 quantis amostrais, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, tá? Ó, aí qual é o caminho? O caminho é comparar com quantis teóricos. Então, ó, eu posso fazer o seguinte. Posso colocar aqui, aonde eu coloquei minha sequência, tá vendo? Agora eu vou fazer os quantis teóricos. Então, vou botar 0,25, 0,5, 0,75, tá? E vamos comparar agora, vamos ver se está parecido. Mais ou menos, né? Tá vendo? Não tá tão diferente assim, os quantis. Tá certo? Aí, qual que é o caminho agora? Aí, lembra lá o que eu fiz, né? Eu plotei o gráfico. Quando eu faço assim, eu estou comparando o gráfico de tudo, de vários quantis, né? Aí fica um pouco limitado, tá, pessoal, a quantidade de pontos, porque nos meus quantis amostrais eu não consigo calcular quantil de qualquer coisa, né? Porque eu estou limitado à quantidade de pontos que eu tenho. Então, por isso que aqui eu chuto que só deve ter 9 ou 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, porque meu tamanho de amostra é igual a 10. Então, não consigo refinar mais do que quantis que vão de 10 em 10%, né? Porque eu estou dividindo 1, que é a probabilidade, por 10 observações. Se eu tivesse 50, eu conseguiria botar muito mais pontos aí, se eu tivesse 50 observações. Mas como só tenho 10, eu só consigo no máximo 10 pontos. Então, pessoal, olha só que curioso. Quando eu faço o meu gráfico de quantis teóricos por quantis amostrais, a informação que vem para mim é muito diferente, concorda? Do que eu tenho no histograma, né? Aqui, quando eu faço essa comparação dos quantis, onde aqui estão os quantis teóricos e aqui os quantis amostrais, se eles estiverem alinhados, é porque os quantis estão próximos uns dos outros, né? Tá bom? Então, o que acontece? Quando eu olho para cá, a minha conclusão muda um pouco, né? Porque os únicos pontos que estão afastados, talvez o único seja esse aqui, que está mais na cauda, né? Então, quando eu analiso o que é plot, eu chego a essa conclusão, que na verdade, essa amostra, eu não tenho muita evidência de que ela não seja normal. Isso aconteceu por meio que uma aberração, né? Uma aberração propriamente falando. Isso acontece por quê? Porque o tamanho de amostra é pequeno. Se o tamanho de amostra é pequeno, é difícil eu ter um histograma que se pareça com a curva que eu usei para gerar ele, né? Então, vamos ver isso, né? Eu achei esse ponto bem interessante. Eu fico me desviando um pouquinho, mas é porque eu acho que é bem legal a gente ter esse tipo de discussão, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou gerar aleatoriamente uma amostra de 10 valores da normal, tá? Então, eu quero R enorme, 10 valores. Esse R enorme é o que gera valores aleatórios, tá? O R quer dizer random, então quer dizer gere aleatoriamente. Aí eu tenho que dizer qual é a média. Eu vou gerar com a mesma média que eu calculei antes, tá? Dos 48,2 lá das pinças dos escorpiões. E o desvio padrão, eu vou fazer similar, tá? Eu vou fazer o mesmo desvio padrão que eu obtive anteriormente. Então, quando eu rodar isso, olha o que eu vou ter. Uma amostra aleatória que veio da normal, tá? Que veio da normal com média, essa normal aqui.
Isso me deu uma amostra aleatória dessa normal, tá? Média 48,2 e variância 1,708 ao quadrado. Agora eu vou fazer um histograma disso aqui. Ist dessa quantidade. E eu quero fazer sem a frequência. Eu quero que a frequência seja false, ou seja, eu quero plotar o histograma com frequência relativa. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, ficou meio estranho, né? Não parece muito com uma normal. Vou fazer o seguinte agora. Vou rodar outro. Olha só, nenhum desses parece normal. Ah, esse já está mais parecido. Mas repara, esse aqui, por exemplo, não tem nada a ver com normal, né? Mas eu sei que essa amostra veio da normal, porque eu gerei assim, eu gerei da normal. Então, qual é a conclusão que a gente tira a partir disso, pessoal? É que se a minha amostra é pequena, mesmo que eu faça um histograma, e o histograma esteja muito diferente da curva, eu não vou ter muita evidência, né? Eu não vou conseguir ter evidência de que eu não vou conseguir identificar a distribuição verdadeira só olhando para o histograma, né? É bem difícil. Então, para contornar esse tipo de problema, é que a gente usa os Kikeplots, porque o Kikeplot ele faz algo mais elaborado, né? Ele faz, como eu posso dizer, ele vai fazer olhar para todos os quantis, ao invés de olhar simplesmente para o desenho do histograma. E aí ele vai me dar informações mais precisas, né, sobre a distribuição que está ali por trás, tá? Então, pessoal, essa parte é uma parte um pouco nebulosa, né? Em que a gente vai ver se a distribuição que a gente observa se adequa à distribuição teórica que a gente está dando. Então, eu recomendo que vocês façam, quando tiverem que fazer isso na vida real, né, de vocês, que vocês olhem para as duas coisas. Olhem para o histograma e olhem para o gráfico de quantis, que é o QQ enorme, e depois com um QQ-line para poder fazer esse gráfico aqui. E ver se os pontos estão alinhados. Se eles estiverem razoavelmente alinhados, você não tem evidência de que a sua distribuição deve ser diferente de uma distribuição normal. Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos qual é o raciocínio? Sim. Ô, professor, isso vai ter alguma relação também com quantidade? Por exemplo, se você tiver um N maior, é mais chance de você ter uma normal? Exato, muito bem pensado. Então, se eu tiver uma amostra maior, olha o que vai acontecer. Aí, a tendência é que eu observe histogramas que sejam, a probabilidade de observar histogramas que se distanciam muito da curva verdadeira que gerou eles é bem baixa. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo com N igual a 100. Tá vendo que ficou um pouco mais simétrico? É claro que tem aleatoriedade. Então, tá vendo? Aqui parece que é assimétrico um pouco, né? Mas olha só como está melhor, né? Não é que os dados estão convergindo para uma normal, não. É que os dados sempre foram normais. É porque agora, quando eu vou observando mais, vou tendo mais observações, o histograma vai tender a ficar cada vez mais próximo da curva real que está gerando os dados, tá? Ó, se eu botar 1000 agora, 1000 vai ficar muito bom, tá vendo? Quase tudo razoavelmente simétrico, certinho, tudo bem? Tudo bem. Bom, pessoal, então, isso era o que eu queria ilustrar com essa primeira parte sobre normalidade, tá? Então, você pode sempre verificar a normalidade usando histograma ou usando um Kikplot, tá? Eu recomendo sempre olhar para as duas coisas. E quando o seu tamanho de amostra é baixo, realmente, você fica com uma incerteza bem elevada, né? Bom, então esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Segundo e terceiro ponto, né? Quais são os valores de Mi e de sigma? Quais são valores razoáveis de supor para Mi ou para sigma, tendo como base os valores de x bar e de S que foram calculados na amostra? Bom, e aí a pergunta que a gente vai te fazer é a seguinte. Ok, observamos x bar igual a 48,2 e S igual a 1,708. A pergunta é, mas será que na população a gente vai ter Mi igual a 48,2, igual foi com x bar, e sigma igual a
1,708, igual foi na quantidade amostral? Com certeza não. Tá? Por quê? Porque isso engloba olhar todos os escorpiões e eu não vou acreditar, né, que a média que eu obtive coincide certinho com a média da população. Tá? Isso não vai acontecer. É bem possível que a média talvez esteja próxima àquele valor de 48,2, mas ela não vai ser igual a 48,2. Vai ser outra igual a um outro valor. Tá? A mesma coisa para o desvio padrão. Então, a pergunta que fica é, o que é razoável supor para mim e o que não é razoável, dado que o x-barra foi 48,2? Então, a gente tem algumas coisas, né, algumas coisas para notar. Primeira delas, né, quando eu falo de média amostral e desvio amostral, eu tenho que me lembrar que essas quantidades são aleatórias, né? O valor de x barrinha e s... não sei se eu falo, já falei com vocês, né? Eu vou denotar com letra minúscula os valores numéricos observados das variáveis aleatórias. Então, aqui são valores numéricos. E com letra maiúscula, eu vou usar para denotar valores aleatórios, né? Ou variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias, tá? Então, por exemplo, eu vou escrever algo assim, x barra igual a x barrinha. Qual é a probabilidade de x barra igual a x barrinha? Eu vou botar assim, qual é a probabilidade... Essa aqui vai ser zero se o x for contínuo, tá? Vou botar assim, qual é a probabilidade de x barra ser maior do que, sei lá, 42,4. Então, quando eu estiver falando da variável aleatória, eu vou colocar a letra maiúscula. Quando eu estiver falando de valor numérico, vai ser x barrinha, tá? Vai ser um valor minúsculo. Mesma coisa para S e para Szão e Szinho, tá? É só uma diferença de notação, tá, pessoal? Bom, e qual é o caminho, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês com isso? Que o x barra e o S são aleatórios, porque eles vão depender da amostra, que por sua vez é aleatória, tá bom? Ó, o x barra é 1 sobre n, somatório, onde i vai de 1 até n, de x e i, não é isso? Como esses x e i são aleatórios, o x barra vai ser aleatório, tá? Ó, o S. O S é raiz de 1 sobre n menos 1, somatório, indo de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado. Então, ó, como esses caras são aleatórios e o x barra também é aleatório, o S também vai ser aleatório, tá? A gente já tinha conversado sobre isso antes. Então, tanto o x barra quanto o S são aleatórios. E qual vai ser o caminho para a gente falar sobre quais valores de μ e sigma são inverossímeis dados os valores de x barra e de S? Esse caminho vai passar por olhar a distribuição de x barra e olhar na distribuição de S. Tá? Bom, e aí a intuição é a seguinte, é dizer, bom, se eu calculei x barrinha como 48,2, né, nota que eu poderia também ter observado outros valores, se eu tivesse coletado outras amostras. Por exemplo, se eu tivesse coletado uma outra amostra, talvez, de tamanho 10 também, talvez eu tivesse chegado na média amostral a 48. Talvez eu tivesse chegado em 47,3. Talvez. E na vida real a gente não coleta mais de uma, né? A gente vai coletar uma amostra só de um tamanho fixo. Bom, ou mesmo a gente poderia ter achado essa que é extremamente diferente. Né? Só que, né, o que vai acontecer é que alguns valores de x barra vão ser mais prováveis do que outros, dado o verdadeiro valor da média populacional. Né? E aí, né, portanto, o x barra vai trazer informação sobre o valor de μ. E essa informação a gente vai colocar, a gente vai traduzir, né, através dos intervalos de confiança. Né?
Então, a gente vai começar, pessoal, falando sobre os intervalos de confiança para mim, tá? Para a média populacional. O intervalo de confiança sempre é definido para um parâmetro, tá? Nunca é definido para uma quantidade amostral, tá? Então, a gente não tem intervalos de confiança para x barra, ou para S, ou para S2, ou para qualquer quantidade amostral. Intervalo de confiança é sempre para parâmetros, tá? E a gente tem dois casos. Quando a gente for falar sobre os intervalos de confiança para μ, a gente tem dois casos. O primeiro, onde o sigma é conhecido, e o segundo caso, onde sigma é desconhecido. Tá? Quem é o sigma, só relembrando, é o desvio padrão populacional. Tá? Bom, então é isso. Vamos lá, vamos definir o que são esses intervalos. Né? Então eu já tenho definido aqui, né? Pelo menos intuitivamente. Esses intervalos, pessoal, os intervalos de confiança, eles vão ser intervalos aleatórios que vão conter o valor de μ com alta probabilidade, tá? Então, essa é a definição intuitiva do intervalo de confiança. O intervalo de confiança ele é criado, né, com o objetivo era um intervalo aleatório, né, e ele é criado para conter o valor de μ, o verdadeiro valor do parâmetro, com alta probabilidade, tá? Então vamos ver como que eu consigo fazer isso, né? Como eu consigo criar esse tal intervalo. Então vamos lembrar o seguinte, né? Então a gente tem a seguinte suposição. Estamos supondo que a nossa população é normal, com média μ e variância sigma 2. Então, estou supondo que x tem distribuição normal, a média é igual a μ e a variância é sigma 2. Bom, como é que eu padronizo essa variável aleatória x mesmo? Né? Eu posso padronizar subtraindo pela média e dividindo pelo desvio padrão. Tá? Então, eu quero olhar não para o x agora, mas olhar para o x barra, né, para a média amostral. Então vamos lá, pessoal, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, né, sobre a distribuição da média amostral, tá? Nesse caso, em que x tem distribuição normal, né? O x barra vai ter que distribuição, pessoal? Aí eu vou deixar vocês me falarem. X barra tem qual distribuição? Poisson, normal, binomial, Bernoulli. O que vocês acham? Algum palpite? Não precisa dizer os parâmetros, é só dizer qual a família de distribuição do x barra. Normal, Poisson, binomial. Normal, né? Beleza. Tá? Então, x barra tem distribuição normal. Por que tem distribuição normal? Lembra que x barra é a soma de x1 mais xn dividido por n? Né? Quando eu digo que a minha população é normal, eu estou dizendo que cada amostra também é normal. Cada um dos x também vai ser normal. Tá? Então, o que eu tenho? Uma soma de várias normais, que vai dar normal também, né? Dividido por n, que também vai manter tudo sendo normal. Tá? A gente já viu isso anteriormente, que se a gente é o que a gente chama de combinação linear de normais independentes, resulta também em uma distribuição normal. Então, beleza, ó, já sei que x barra tem distribuição normal. Se o x barra tem distribuição normal, qual é a média e qual é a variância de x barra? Algum palpite? Qual é, se a distribuição de x é normal com média μ e variância sigma 2, quem é a média de x barra? Ou seja, qual é o valor esperado de x barra? O que vocês acham?
Não sei. O E de X vai estar relacionado aos valores que a gente já tem de Mi e sigma 2? Exato. Está relacionado com Mi e com sigma 2. Né? Lembra que a gente viu que x barra é um estimador não viesado para Mi? Isso quer dizer que o valor esperado de x barra é o próprio Mi, é o mesmo valor esperado de x. Então, aqui entra Mi, tá? Eu posso fazer a conta também, para me certificar. A conta seria assim, ó, valor esperado de x barra seria o quê? Seria o valor esperado. Aí eu vou copiar quem é o x barra. x1 mais xn sobre n. Então, aqui eu estou dividindo por uma constante, a constante sai dividindo também. Tá? 1 sobre n. Aí aqui vai ficar o quê? O valor esperado de x1 mais valor esperado de x2 mais valor esperado de xn. Não é isso? Tá? A gente já viu isso também, né? Que o valor esperado da soma de variáveis é a soma dos valores esperados. Então, o valor esperado de x1 mais blá 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 até xn vai ser valor esperado de x1 mais valor esperado blá 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 até o valor esperado de xn, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai obter o seguinte: quem é o valor esperado de x1? Aí eu venho aqui, ó. Bom, para todo i, o valor esperado de xi é um mi, né? Que é o primeiro valor que aparece aqui. Então, isso dá 1 sobre n. O primeiro termo é igual a mi. O segundo termo, que é o e de x2, que está escondido aqui, também vai ser mi. Então, todo mundo vai ser igual a mi. Aí, agora, quantos termos tem aqui dentro, formando essa soma? Bom, se ela vai de 1 até n, então aqui tem n termos. Se tem n termos, essa soma, eu estou somando mi n vezes, então vai dar n mi dividido por n. Os n's cortam, então deu igual a mi. Tá bom? Essa foi uma conta que a gente fez lá atrás para justificar que o valor esperado de x barra era igual a mi. Tá? Tudo bem, pessoal? Fez sentido? Sim. Então, beleza. E a variância agora? Quem é a variância de x barra? Esse já é um pouquinho mais difícil de lembrar, talvez. A variância de x barra, ela tem que estar relacionada à variância do x, à variância do xy. Acontece, eu não sei se vocês vão lembrar que a gente falou isso, mas a gente falou o seguinte: a variância da média amostral, ela é igual a n, desculpa, ela é n vezes menor do que a variância das observações que compõem a média, tá? Então, a variância vai ficar sigma 2 sobre n. A gente pode fazer uma conta bem similar, tá, pessoal, para a variância. É só eu trocar aqui por var. Ó, só trocar por var. Agora, quando sai a constante, ela sai ao quadrado da variância, né? Tem que lembrar disso. Então, aqui sai ao quadrado. Aqui é var. Aqui quadrado. Aqui é quadrado também. Aqui vai vir var de x1. E aqui também, var de xn. Né? É a mesma coisa, porque são independentes, né? Então soma as variâncias. Aí aqui, não, esqueci, eu apaguei o quadrado. Então aqui vai ser n vezes o quê? Agora está aparecendo variância de x1, variância de x2, variância de xn. Então vai aparecer sigma 2, não mi. Tá? Então vai dar sigma 2, sigma 2. Agora, tenho n termos todos iguais a sigma 2, vai dar n sigma 2. E aqui eu tenho que dividir pelo n ao quadrado. Lembrando, né, que quando sai constante da variância tem que sair ao quadrado, por isso saiu esse n ao quadrado aqui embaixo. Aí, ó, quando cortar, vai ficar sigma 2 sobre n, tá? Então é isso, pessoal. Esse é um resultado muito importante, tá, pessoal? Então vocês têm que saber isso assim, meio que
de prontidão, tá? Que se o x for normal, se a variável aleatória, né, a população for normal, com média μ e variância sigma 2, a média amostral x barra também vai ser normal, com a mesma média de x, e a variância é n vezes menor. Tá? A gente vai usar esse resultado aqui toda hora, tá bom, pessoal? Ok. Então, esse é um ponto. Até aí, tudo bem? Deu para relembrar a distribuição de x barra? Beleza, professor. Bom, e a gente tem, esse é um primeiro caso. A gente tem um segundo caso, né? E quando eu não sei a distribuição de x? Né? Então, vamos supor, não sei a distribuição de x agora. Sei lá, fiz meu Kikplot e os pontos não ficaram nem um pouco alinhados, por exemplo, com o da normal. Eu também não tenho evidências de que é Poisson, eu não sei qual é a distribuição, não tenho a menor ideia. Como é que eu ainda consigo uma distribuição para x barra? E a gente viu na aula passada do TCL que sim, né? Vamos lá, vamos usar o TCL aqui. Então, eu não sei qual é a distribuição de x, eu vou chamar o valor esperado de x, né? Mesmo não sabendo a distribuição de x, x tem um valor esperado, tá? X tem uma esperança ou uma média teórica. Essa média teórica eu vou chamar de μ. Eu vou dar um nome para ela, ela é um valor numérico, tá? Eu quero chamar de μ para não precisar ficar escrevendo E de x toda hora. E a variância? A variância é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou chamar a variância de x de sigma 2. Quando eu faço isso, eu não estou dizendo que x é normal, tá? Eu só estou escolhendo denotar o valor esperado por μ e a variância por sigma 2. E nesse caso, eu consigo uma distribuição para x barra? Bom, e a gente viu que do TCL, se o n é grande, então se o n é grande, então o x barra tem distribuição aproximadamente normal. Lembra lá, a gente fez vários testes, né, em que x era Bernoulli, por exemplo. E a gente viu os gráficos, né, da distribuição de x se aproximando cada vez mais dos gráficos da normal. A gente viu lá quando era Poisson, né, quando as observações seguiam uma Poisson. Aí você vai aumentando o tamanho de amostra, o x barra vai se distribuindo cada vez mais próximo de uma normal também. Então a gente viu isso empiricamente na aula passada. Tá? Então, de posse disso, eu sei que x barra tem distribuição normal. Né? E agora, bom, se o x barra tem distribuição aproximadamente normal, supondo que o n seja grande o suficiente para fazer essa afirmação, né? Isso aqui usa o TCL, que é o teorema central do limite. E quem são a média e quem são a variância? Ora, são as mesmas obtidas aqui em cima. Vai ser μ e sigma 2 dividido por n, tá? Por quê? Porque se eu quiser fazer a conta para ver qual seria o valor esperado e a variância, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz antes, tá vendo? Aqui, a conta para achar a variância de x barra não dependeu do xi serem normais em momento nenhum, né? Porque essa conta de tirar o n para fora da variância depende das variáveis serem normais? Não, sempre posso fazer isso, né? Então, essa primeira igualdade não depende do xi serem normais. O xi pode ser qualquer coisa que eu consigo fazer essa conta. E essa aqui de baixo? Essa aqui de baixo eu transformei variância da soma em soma de variâncias. Para eu conseguir fazer isso, basta eu ter variáveis independentes. Não preciso de normalidade. Né? Eu não preciso que os xi sejam normais. E essa última igualdade aqui? Também não, né? Porque basta eu ter que todas as variâncias de x1 até xn sejam iguais. Não preciso que sejam normais para isso. Então, todos os passos que foram dados aqui não dependem do xi ser normal, só depende do xi serem independentes com a mesma distribuição, tá? Ou seja, tanto esse caso quanto esse caso, a distribuição vai ser a mesma. O único porém é que, se eu não puder garantir normalidade, né, normalidade das minhas observações iniciais, o que eu posso ter é, no máximo, uma aproximação normal para x barra, se o n for grande o suficiente. Ih, botei grade, ao invés de botar grande. Se o n for grande o suficiente, tá?
Tudo bem, pessoal? Deu para relembrar aí o que a gente viu na última aula? E a justificativa ficou razoável para esses dois casos? Ô, professor, para mim não é tão claro nesse último por que eu uso como se fosse. Eu sei que o senhor falou que não é, mas eu uso como se fosse a formulazinha do negócio da normal. Você diz para esses dois caras aqui? É, Ah, tá. Pois é, eu vou fazer então para o valor esperado. Eu vou fazer com calma para a gente verificar. Então, ó, não vou usar a normalidade dos dados, tá? Eu só vou usar esses dois fatos, que o valor esperado de cada xi é mi e a variância de cada xi é sigma 2, tá? Aqui eu posso botar até um i aqui embaixo, não vai fazer diferença. Tudo bem? E eu vou usar que os xi's são independentes também. O x1 até xn são independentes. Então, ó, como é que eu calculo o valor esperado de x barra? Eu vou calcular o valor esperado de x1 mais x2 mais até xn, não é isso? Dividido por n. Até aqui não usei que nada era normal, tá? Eu só escrevi quem é a definição de x barra. Agora, o valor esperado dessa média amostral vai ser, eu tenho essa constante dividindo, ela sai também dividindo. Vai dar 1 sobre n, o valor esperado de x1 mais x2 mais xn, certo? certo. Aí, para fazer isso, também não usei a normalidade. Eu sempre posso fazer isso. Tirar a constante do valor esperado multiplicando, ela também passa multiplicando. E se ela estiver dividindo, também passa dividindo. Agora, eu vou escrever aqui embaixo o seguinte. O valor esperado de x1 mais x2 mais blá, 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 até xn, eu posso decompor como sendo o valor esperado de x1 mais o valor esperado de x2 mais e assim sucessivamente, até o valor esperado de xn. Tudo bem? Beleza. Então, aqui também não usei a questão da normalidade. E agora? Agora eu tenho que escrever quem é cada um desses. Aí eu venho para cá, tá vendo? O valor esperado de cada xi vai ser igual a mi. Então, aqui, onde está o valor esperado de x1, é a mesma coisa que mi. Onde está o valor esperado de x2 também é a mesma coisa que mi, e assim sucessivamente. Então, de novo, aqui, esse passo daqui para cá também não usei a normalidade, não usei o fato de que x é normal. E aqui, quantos termos eu tenho? Eu tenho n termos. Agora, se eu tenho uma soma de n termos todos iguais a mi, então vai dar n vezes mi, dividido pelo n que já estava aqui antes, né? Divide por um e por outro, deu mi, tá? Então, o que acontece é o seguinte, é que para saber que o valor esperado de x barra é igual a mi, eu não preciso que o xi seja normal. Pode ser qualquer distribuição, tá? Se o xi for qualquer distribuição, a média de x barra vai ser a mesma média do xi. Tudo bem? Foi isso que eu quis dizer. Fez sentido agora? Fez. Tá? Então, ó, só como exemplo, vou dar mais dois exemplos aqui, sem fazer conta, tá? Vou dizer o seguinte, ó, se os xi forem binomiais, NP, né, com N tentativas, cada uma ocorrendo de sucesso, né, a probabilidade de sucesso ocorrendo com probabilidade P. Quem é o valor esperado de x barra? O valor esperado de x barra, a gente viu que é mi, que nesse caso mi é o valor esperado de xi, né? Nesse caso, quem é o valor esperado dessa binomial aqui? É NP, não é isso? Então, nota que se x binomial é NP, então o valor esperado de x barra é NP. Isso aqui é da fórmula, tá? Da binomial, não sei se vocês ainda lembram. O valor esperado da binomial é N vezes P. Entendeu? N vezes P. E se os x's forem Poisson, por exemplo? Com taxa lambda. Então, quem é o valor esperado
de x bar eu tinha definido como sendo μ, né? Esse μ representava o valor esperado de xi, e quem é o valor esperado da Poisson? É a sua Lambda. taxa. Então, é lambda. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, é isso. O valor esperado do x bar vai ser o mesmo valor esperado da variável inicial, tá? Eu vou só apagar, então, essa linha aqui de baixo para a gente poder focar nesse resultado, tá? Que coloquei aqui em cima. Então, eu tenho esses dois casos. O primeiro, eu vou subir um pouquinho para... Acho que até consigo colocar lá embaixo isso. Só quero que fique destacado para a gente poder sempre lembrar desses dois casos, tá? Então, eu tenho dois casos, né? Aqui, supondo que as observações são normais, e aqui, supondo que a distribuição das observações é qualquer uma, tá? Quando eu vou fazer isso, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, né, nos dois casos, eu chego que x tem distribuição normal μ, sigma 2 sobre n. Só que no caso 2, quando eu não tenho mais a normalidade, a única diferença é que a distribuição é aproximada. E a condição para que a aproximação seja razoável é que o n, que é o tamanho da amostra, seja grande, tá? Então, o que acontece? Nos dois casos, eu tenho x barra com distribuição normal, média μ e variância sigma 2 sobre n, nos dois casos, né? Nos dois casos. E como que eu padronizo a variável? Eu quero construir com vocês um intervalo de confiança, tá? E então o procedimento vai ser o seguinte. Como que eu padronizo o x bar? Lembra lá sobre padronização, que a gente também falou? Como é que a gente padroniza uma variável? A gente subtrai a variável da sua média, que é μ, e divide pelo seu desvio padrão. O desvio padrão é de x barra, tá? Não é de x. Então, eu quero dividir pelo desvio padrão, eu vou dividir pela raiz disso aqui. Então, vai dar sigma dividido por raiz de n. Tudo bem? Quando eu faço isso, pessoal, quando eu padronizo uma variável normal, eu obtenho também uma variável normal, cuja média é 0 e a variância é 1, tá? Por isso tem esse nome de padronização, porque eu transformo de uma normal que não é padrão em uma normal padrão, tá? Até aí, tudo bem? Deu para relembrar esse ponto? Acho que sim. Tá? Então, beleza. Até aí, eu só relembrei alguns pontos que a gente tinha falado, né? Lembrei do TCL, enfim. Então, vamos guardar essa informação? Vamos guardar aqui a variável x barra padronizada tem distribuição normal 0,1. Tá? Aí agora, pessoal, a gente vai definir um nível de confiança, para a gente poder finalmente fazer o intervalo. Tá? O meu nível de confiança eu vou chamar de gama, e tem gente que chama também de 1 menos alfa. Tá? Esse 1 menos alfa está ligado com um teste de hipótese que a gente vai ver lá na frente. Bom, eu quero construir um intervalo com nível de confiança gama. Então, eu quero que esse gama seja bem alto, né? Seja bem próximo de 1, porque o gama é uma probabilidade. O nível de confiança nada mais é do que uma probabilidade associada a um intervalo. Então, tipicamente, esse valor de sigma ele vai ser perto de 1. Por exemplo, 90%, 95%, 98%, 99%, tá? Então é isso. O valor 1 menos alfa, que é o que eu estou chamando de gama, é o que a gente chama de nível de confiança do intervalo. Em geral, 1 menos alfa será um valor próximo de 1, como, por exemplo, 0,95, 0,98, 0,99. Tá? Então, beleza. Esse nível de confiança eu fixo, tá? Eu escolho qual nível de confiança que eu quero.
Eu quero um nível de confiança 95%, 98%, 99%, 92%, tá? Sou eu que determino. E aí, pessoal, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou construir meu intervalo? Deixa eu ver como é que está o próximo slide para ver se é mais fácil trabalhar por aqui. Tá, vou trabalhar com os dois. Vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho a distribuição de Z. Então, vamos lembrar quem era o Z. É x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n, né? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu defini meu nível de confiança sendo aproximadamente igual a 1. Esse nível de confiança, essa curva daqui, né, representa a curva... Está muito alto para vocês esse barulho da obra lá fora? Não, professor. Dá para ouvir, mas está longe. Ah, tá. É que aqui está ensurdecedor para mim. Isso que a janela está fechada. Mas tudo bem. Se vocês conseguem ouvir, é isso que importa. Então, aqui, olha, essa densidade, que está aqui desenhada em roxinho, é a densidade da normal 0,1, tá? Que é a distribuição de Z. E aqui no meio, eu vou colocar o gama, tá? Que é o meu nível de confiança. Então, nota que se o gama é aproximadamente igual a 1, essa área aqui é aproximadamente igual a 1, ela é bem perto de 1. A probabilidade exata dela é gama, tá? Só para a gente se fixar, vamos supor que o gama é 0,95. Então, essa área é 0,95. Essa área daqui vai ser igual a quanto, pessoal? Como a distribuição é simétrica ao redor do zero, né, eu coloquei o gama sendo bem a área do meio, aqui vai ter que dar 5% sobre 2, concorda? Ou seja, 5% sobre 2. Aqui vai ter que dar 5% sobre 2 também, nessa área daqui. E a área do meio fica sendo igual a 0,95, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer para construir o intervalo. Tem que colocar a área central valendo igual a gama, sendo igual a gama. E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que descobrir agora quem é o QS e quem é o QI, de forma que eu tenha essa configuração. Gama de probabilidade no meio, 1 menos gama sobre 2 na primeira cauda e 1 menos gama sobre 2 na segunda cauda. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer isso. Como que eu consigo fazer? Né? Então, eu tenho que obter quem é o QI, quem é o QS. Eu já sei que o QI, como é simétrico, eu já sei que o QI é menos que S, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar aqui, ao invés de escrever QI, eu vou escrever menos Q. Ao invés de escrever QS, eu vou escrever Q, tá? Tudo bem? Como eu estou centrado ao redor de zero, aqui, se aqui é Q, aqui é menos Q. Tá? Então, como posso... Deixa eu ver como eu comecei. Beleza, tá. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou começar escrevendo. Eu quero descobrir quem é o que satisfaz isso, né? Que deixa que entre Q e menos Q, eu tenho 95% de probabilidade. Então, meu gama era 0,95. E o gama representa o quê? Representa a probabilidade de Z ser maior do que menos Q e Q. Até aí, tudo bem, pessoal? Deu para entender isso? Deu para entender que essa igualdade corresponde a esse desenho? Isso está fazendo sentido? Sim. Sim? Sim. Tá, porque eu coloquei gama aqui no meio, né? Então, a probabilidade de Z tá entre menos Q e Q é igual a gama. Foi o que eu coloquei aqui, tá?
Aí agora, pessoal, vou começar a fazer um pouquinho de malabarismo, tá? Com essa expressão, para obter o intervalo. Então, primeira coisa, eu vou substituir quem é z. Vou manter aqui, ó, menos que, menor do que. Z é essa expressão toda aqui. É a variável x barra padronizada. Então, eu só vou trocar pela variável, tá? Pronto. Ok. Aí, vou fazer o seguinte agora. Vou continuar. Né? Até aqui eu não fiz nada demais, né? Só troquei o z pela expressão que define ele. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte agora. O que eu quero no fim do dia? Eu quero obter um intervalo que contenha mi com alta probabilidade. A alta probabilidade já está aqui, tá vendo? 0,95. Então, como eu quero um intervalo que contenha mi, eu vou querer deixar o mi no meio dessa desigualdade tripla aqui, tá? Então, eu quero deixar só o mi aqui no meio e todo o resto eu quero repelir aqui do meio, né? Então, como eu faço isso? A primeira coisa, eu quero me livrar dessa quantidade que está dividindo. Então, se eu multiplicar os três lados dessa desigualdade por sigma dividido por raiz de n, eu vou obter menos que sigma dividido por raiz de n nessa primeira desigualdade aqui. Menor do que. Quando eu multiplicar por sigma sobre raiz de n, ele vai cortar com sigma sobre raiz de n que está aqui embaixo. Quando eu multiplicar por sigma sobre raiz de n aqui, vai dar aqui sigma dividido por raiz de n. Tudo bem, pessoal? Sempre posso fazer isso. Eu tenho uma desigualdade e eu multiplico todos os termos daquela desigualdade por um número positivo, que é o caso aqui, né, de sigma sobre raiz de n, a desigualdade se mantém. Então, foi isso que eu fiz. Aí agora, ó, ficou mais fácil, né? Agora tem menos termos aqui no meio, só tem o mi e o x barra. Como eu quero que o mi fique no meio, eu vou subtrair agora x barra dos três termos. Então, aqui eu vou fazer menos x barra, aqui vou fazer menos x barra, e aqui também menos x barra. Quando eu fizer isso, eu vou obter menos x barra, menos que sigma sobre raiz de n, menor, menos x barra mais x barra, cancela. Então, vai ficar menos 1000. E aqui, menos x barra, mais que sigma sobre raiz de n. Bom, agora quase terminei, né? Falta só eu multiplicar por menos 1 dos três lados, para que dentro eu tenha mi. Então, eu vou ter x barra mais que sigma sobre raiz de n, né? Multiplicando aqui por menos 1. Menos 1. Aqui também multiplicando por menos 1. E aqui também multiplicando por menos 1. Aqui, menos mi vezes menos 1 dá mi. E aqui vai dar x barra menos que sigma sobre raiz de n, tá? Aí, pessoal, agora só falta ver essas desigualdades aqui. E eu tenho que me lembrar do seguinte, né? Eu tenho, vamos supor, né? Se eu tiver os valores aqui, menos 3, menos 2 e menos 1. Como é que eu enumero esses caras? Eu enumero assim, ó. Quem que é o menor? Menos 3 é menor que menos 2, que é menor do que menos 1. Se eu multiplico aqui por menos 1, em todos os lados, olha o que vai acontecer. Vai dar 3, 2 e 1, certo? E agora, o que acontece com as desigualdades? O 3 é menor que 2, que é menor que 1? Não. Né? Eu inverto as desigualdades. Então, sempre que eu multiplico, é só para lembrar dessa propriedade, a gente vê isso lá no ensino médio, mas talvez esteja muito distante para vocês não lembrem mais. Tem essa propriedade. Se eu multiplico uma desigualdade por menos 1 dos dois lados, ou dos três lados, eu tenho que trocar o sinal de todas as desigualdades envolvidas. Então, aqui, esse menor vira maior, esse menor vira maior, tá? E aqui, no final, aí eu acabei, tá? Mas eu gosto de colocar o menor valor primeiro, tá? É questão só estética, não precisa. Então, quem é o menor desses três valores, se eu seguir o sinal da desigualdade? É esse aqui. Então, vou botar menos que
sigma sobre raiz de n menor que mi, menor do que x barra mais que sigma sobre raiz de n. Acabei meu algebrismo e eu já vou explicar aonde que eu cheguei. Até aí, alguma dúvida nessas passagens? Em alguma dessas igualdades aqui? Deu para entender o que eu fiz? Por enquanto, sim, professor. Beleza? Tá. Aí agora, a minha afirmação é a seguinte. Acabei de obter um intervalo que com probabilidade alta, no caso 95%, contém o mi. Né? Que intervalo é esse? Ora, o meu intervalo para mi com confiança de 95% tem como expressão o seguinte, né? Quem é o meu intervalo que contém o mi com alta probabilidade? É um intervalo cujo extremo da esquerda é x barra menos q sigma sobre raiz de n, e o extremo da direita é x barra mais q sigma sobre raiz de n. Não é isso? Né? Esse intervalo que eu obtive aqui, que foi o intervalo pegando essa parte e essa parte, é um intervalo que, por construção, contém o mi com probabilidade de 95%. Fez sentido? Mais ou menos, professor, eu ainda estou tentando me localizar. Ó, essas igualdades aqui estão todas razoáveis? Sim. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu olhei para esse finalzinho aqui. Eu tinha chegado, né, à conclusão de que essa probabilidade lá do início, era igual a essa, que é 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 igual a essa, que todos são iguais. E essas probabilidades vão dar 95%. Ou seja, aqui, como é que eu posso escrever, qual é a outra forma que eu posso escrever essa sentença que eu tenho aqui embaixo, essa sentença aqui? Posso escrever assim, ó, vê se não é verdade. Mi pertence ao intervalo não é? Se eu digo que mi pertence a esse intervalo, eu estou dizendo que o mi, se o mi está aqui dentro, quer dizer que o mi é maior do que esse cara e também menor do que esse aqui. Então, é equivalente a dizer que x barra menos que sigma sobre raiz de n está acima do valor da esquerda e abaixo do valor da direita. Tá? Então, é nesse sentido, pessoal. Aqui, eu obtive um intervalo, que é esse intervalo aqui, que a probabilidade do mi pertencer a um intervalo é bem alta, 0,95. Tudo bem? Tudo bem. Aí, bom, então, a gente basicamente terminou, né? Porque aí agora eu consigo calcular esse intervalo. Por quê? Eu tenho que calcular o x bar, que é uma quantidade amostral, o n é o tamanho de amostra, o sigma. Eu estou supondo que o sigma é conhecido, então eu consigo calcular, né? Consigo obter o valor. Eu preciso dizer quem é o sigma para fazer isso, tá? Mas dá. E o Q? Ah, faltou o Q, né? Como é que eu descubro o valor de Q? Né? Quem é o valor de Q? Como é que eu obtenho o Q? Bom, eu vou apagar aqui para a gente poder focar no valor de Q. Aqui eu posso botar os 95, tudo bem, 0,95. Então, como é que eu acho o valor de Q? Bom, eu vou usar a minha função Q enorme no R. Por quê? Se eu digo que o gama é 95%, então é porque aqui tem 95%, aqui tem 5% sobre 2, que é 0,025, e aqui também. Né? Ou seja,
quantos por cento de probabilidade eu tenho à esquerda do valor de Q? Ó, 0,95 mais 0,025, ou seja, 0,975, né? Então, a minha conclusão é a seguinte, que Q deixa 97,5% de probabilidade à esquerda. Então, o valor de Q é dado pelo Q-norme de 0,975. A média é 0 e a variância é 1, né? Porque essa distribuição de Z é a normal 0,1. Tá? Então, o valor de Q é só eu vir aqui no R e conseguir calcular. Venho aqui, me livro dessa parte, né? Vou fazer o seguinte agora. Se eu quero saber o valor de Q, eu vou colocar Q enorme, 0,975, 0,1. Tá? Deu 1,9599, tá? Ou aproximadamente igual a 1,96. Tá? Então é isso, ó. O meu Q foi 1,96. Então aqui eu vou apagar e vou colocar 1,96. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender como que faz para obter o valor de Q? Professor, eu poderia, em vez de ter usado essa parte do finalzinho, eu poderia ter feito a mesma coisa com a do início, né? Podia. Tranquilo. Podia. Você podia usar esse aqui também, né? De dizer, ó, menos Q é igual ao Q enorme de 0,025, tá? Se viesse aqui e fizesse Q enorme 0,025, né? Aí agora eu estou olhando para esse pedacinho aqui. Esse vai resultar em menos Q. Então o valor de Q vai ser isso com um sinal de menos na frente. Tá vendo? Também posso fazer. Vai dar menos 1,9599. Então o valor de Q é o valor de menos Q com menos na frente. Então vai dar 1,9599. Tudo bem? Beleza. Tá. Então, pessoal, esse valor de Q aqui, né, ele está relacionado com o valor de gama. Né? De forma geral, em geral, eu vou denotar assim, ó. Em geral, o Q ele vai ser, na verdade, ele vai ser um quantil que acumula quanto de probabilidade à esquerda. Agora eu vou olhar o caso geral, tá? Em que aqui é a gama, aqui é 1 menos gama sobre 2, então vou apagar. 1 menos gama sobre 2. E aqui também, 1 menos gama sobre 2. Tá? Então, no caso geral, pessoal, quanto que tem à esquerda de quê? À esquerda de quê eu tenho uma probabilidade de gama mais 1 menos gama sobre 2. Então, vou colocar aqui. Ó. Eu vou acumular gama, que é o meio, mais, que está no meio, né? Mais 1 menos gama sobre 2. Então, isso aqui vai resultar em que. Qual é o índice? Agora eu quero juntar essas duas quantidades aqui. Então, vou fazer o MMC, né? Vai dar 2 gama sobre 2 mais 1 menos gama sobre 2. Então, na verdade, o Q vai acumular quanto de probabilidade à esquerda? Ele vai acumular, aqui é o mesmo denominador, né? Então, vai dar 2 gama mais 1 menos gama, vai dar 1 mais gama sobre 2. Tá bom? Só somei aqui. Somei aqui o numerador com o numerador e o denominador manteve o mesmo. Tá? Ou seja, no caso geral,
o Q vai acumular uma probabilidade de gama mais 1 sobre 2, tá? Então, pessoal, é assim que eu resolvo. Então, o meu Q, de modo geral, vou até colocar aqui a formulazinha. Eu vou ter o Q sendo 1 mais gama sobre 2. Ele vai ser obtido por Q norme. Aí anotem essa informação, tá, pessoal? É importante. Q norme, quanto de probabilidade acumulada à esquerda? 1 mais gama sobre 2. A média da normal é 0 e a variância da normal é 1. Né? Então, essa é a forma geral para obter o valor de Q, né? Que vai originar um intervalo. Né? E aí, beleza. Ó. Aí eu obtenho, é só substituir o valor de Q na fórmula. Tenho x barra, tenho Q, tenho raiz de n. E o sigma é o único porém, né? O sigma eu vou ter que ter informação sobre quem é o valor de sigma, tá? Então, ó, aqui eu coloquei só a construção do intervalo, onde aqui eu pulei várias contas, tá vendo? Mas eu cheguei na mesma expressão. Tá? Então, esse é um intervalo que, por construção contém mi com alta probabilidade. Contém mi com gama vezes 100% das vezes. Né? Ou seja, das vezes que você constrói a amostra. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Se eu vou para interpretações primeiro. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou calcular esse exemplo com vocês e aí eu vou voltar na interpretação dele, tá? Vamos lá. Então, os meus dados estão aqui. Vou colocar o seguinte. Vamos fazer o caso, então, dos escorpiões, né? No caso das pinças dos escorpiões, eu vou ilustrar para vocês como é que fica o intervalo de confiança. A gente tinha observado x barra igual a 48,2. E aqui, o desvio padrão, a gente vai supor que o desvio padrão é conhecido, tá? E dado por sigma igual a 1,8. Então, os nossos dados eram xi com distribuição normal, né? E a gente vai aproximar a média por 48,2 e o desvio por 1,8. Não, na verdade, eu vou fazer assim. Eles vêm de uma média mi, e o desvio padrão, o sigma, é conhecido. Sigma é igual a 1,8. Tá? Então, é daí que vem os dados. Quantas amostras eu tinha? Eu tinha n igual a 10, tá? Que eram 10 escorpiões que eu tinha medido o comprimento das pinças. Né? Bom, e aí? Agora, como é que eu obtenho o intervalo? Aí eu vou lá na fórmula, tá? Para poder copiar para cá. A fórmula para o intervalo de confiança, gama, para mim. Deixa eu só ver como é que eu denotei. É para mim com gama, né? É isso mesmo. Aqui entra mi, intervalo de confiança para mim com confiança gama, ele é obtido com a seguinte expressão: x barra menos q, que multiplica sigma sobre raiz de n, x barra mais q, que multiplica sigma sobre raiz de n. Tá? Onde o q, tá vendo o que aparece aqui? Onde o q é q enorme 1 mais gama sobre 2, 0 e 1. Tá? Então, pessoal, agora como é que eu faço? Né? Eu venho aqui e vou substituir os valores. Tá? Ó, o x barra deu 48,2. O sigma, 1,8. O meu n é 10. E o Q é o que eu tenho que obter, né? É esse Q enorme aqui. Quem é gama?
eu quero achar o intervalo com confiança 0,95. Então, esse é o valor de gama, 0,95. Tá? Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no R. E vou obter esses valores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir cada um deles. Então, vou ter um x barra. Qual é o valor de x barra? 48,2. Anotei aqui. Qual é o valor de sigma? Sigma é 1,8. Qual é o valor de n? É 10. Qual é o valor de gama? O valor de gama é igual a 0,95. Né? Aí agora eu vou obter um intervalo de forma geral. Primeira coisa, obter o valor de Q. Q é igual a quanto? Q enorme de 1 mais gama, não é isso? Dividido por 2. Certo? Quem é a média? A média é 0 e o desvio é 1. Tá? Ó, vê se não é isso. 1 mais gama sobre 2, que enorme, né? A média é 0 e o desvio é 1. Então, beleza. Vou rodar esses valores aqui. X barra, sigma, n, gama e Q. Agora, se eu quiser saber, ó, lembrar, quem é o X barra? 48,2. Quem é o valor de Q? 1,95, 99 e assim sucessivamente. Agora, como é que eu obtenho o meu intervalo? Bom, tem que calcular essas duas expressões que aparecem aqui, essa e essa. A primeira delas é x barra menos Q vezes sigma dividido... Como é que eu faço raiz? SQRT, não é? Tá? Square root. Então, SQRT de n, certo? Vamos calcular... Então, isso permite calcular o limite da esquerda. Então, o meu intervalo resultou em... Aqui eu vou colocar... IC para mi com confiança gama deu 47,084. E quem é o extremo da direita? O extremo da direita é x barra mais, certo? Só muda que ao invés de ser menos que sigma sobre raiz de n, agora é mais. Então, deu 49,316. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou só subir esse valor para eu ter registrado com código e depois poder mandar para vocês. Então, x barra mais Q vezes sigma sobre raiz de n. Tudo bem? Deu para entender, pessoal, como é que funciona o procedimento? Eu acho que sim. Ô, professor, eu só achei meio confuso porque agora deu os resultados diferentes, né? Diferentes do que? Os dois lados no outro que a gente fez antes, deu igual o menos que e o mais. Peraí. Deu igual? Como assim? Você diz esses dois valores aqui? Esse e esse? Esses dois. Ah, mas eles têm que dar diferente, Ah, entendi. né? Porque se eles derem iguais, eu nem vou ter um intervalo, certo? Porque isso aqui é um intervalo numérico, concorda? Ele é um intervalo no seguinte sentido. Se eu fizer a reta... Nossa, isso é tudo torto. Se eu fizer a reta, aqui eu vou ter o valor 47,084 e aqui eu vou ter o valor 49,316. Né? Beleza. Então, o meu intervalo é esse aqui, tá vendo? Que vai daqui até aqui. Então, o que eu estou dizendo? Que a probabilidade de mi estar no meio desse intervalo aqui é bem alta. Né? Por construção, a probabilidade de mi pertencer a um intervalo de confiança
é gama, que é bem alto. No caso, meu gama que eu fixei foi 0,95, né, que foi o gama que eu coloquei aqui. Tá? Então, esse intervalo, ele nunca vai ter como extremo, como... Ah, onde é que está meu mouse? Ele nunca vai ter como valores extremos o mesmo, a mesma quantidade. Vai ser sempre diferente. A da esquerda vai ser menor, a da direita vai ser maior. Para justamente formar um intervalo. Tudo bem? Tudo bem. Então, olha só, pessoal, só para a gente finalizar, e depois eu, na próxima aula, continuo a falar sobre a interpretação. Mas olha o que a gente obteve no fim das contas. A gente tinha, né, como estimativa pontual para mim o valor 48,2, e agora a gente foi capaz de construir um intervalo que me diz todos os valores que são plausíveis de eu imaginar, de eu inferir, né, para mim. Eu obtive um intervalo que vai de 47,08 até 49,3, certo? Então, eu defini, né, que não só a minha estimativa pontual para mim seria 48,2, mas eu estipulei, né, que, na verdade, eu devo ter um Mi entre 47,084 e 49,316. Então, desse jeito, eu levo em conta a incerteza que está associada ao procedimento de amostragem. Isso aqui vai ser válido com alta probabilidade. Tá? Com alta probabilidade. Então, os intervalos de confiança são importantes por causa disso, porque eles obtêm, a gente consegue com eles uma estimativa intervalar, né, um intervalo de valores que são intervalos que a gente considera plausíveis, né, para o verdadeiro valor de Mi. Então, a gente vai considerar aceitável qualquer valor de Mi entre 47 e 49, mais ou menos, que condiz com o valor que a gente observou aqui para x-bar, que foi de 48,2. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse ponto? Bom, aí, pessoal, com isso eu termino a aula de hoje. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui uma coisa com a próxima aula, dia 13. Eu vou ter que deixar Não, é melhor eu fazer uma interpretação com vocês, ao invés de gravar vídeo sobre isso. Bom, pessoal, então na semana que vem eu vou retomar, né, o conteúdo e a gente termina o intervalo de confiança na semana que vem, tá? Eu acho que é melhor do que parar aqui, gravar e deixar só para vocês assistirem, tá bom? Porque amanhã é feriado, então não vou dar aula. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, a gente tem mais uns 5 minutinhos, mas eu vou terminar a aula, beleza? Qualquer coisa é só perguntar. Ô, professor, quantas listas a gente deve ter no